Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exército, ficai sabendo que sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perderem as almas. Assim seja. Amém. Entregamos cada palavra dessa direção espiritual no coração de todos aqueles que vão ouvir a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Paz e bem, boa noite a todos. Quer gravar mais daqui para palmas? Na liturgia de hoje, o Senhor chama a atenção sobre Jerusalém, a cidade eterna, a cidade escolhida. A cidade escolhida por Deus. Até o paraíso se compara a Jerusalém, dizendo a nova Jerusalém. Mas eu quero trazer essa leitura mais aplicada na nossa vida pessoal, cada um de nós. Uma só pessoa, um só ser humano para Deus é mais importante do que a cidade toda. Porque cada um é a Jerusalém de Deus. É onde Cristo quer habitar. E aqui a gente vê Jesus profetizando que seria a destruição de Jerusalém, por causa da infidelidade. E de fato, 70 e poucos anos depois de Cristo, Jerusalém foi sitiada, o templo de Jerusalém foi destruído. E houve exatamente isso que Jesus disse aqui. Mataram a espada os israelitas,
povo hebreu, tudo ficou escravizado. Na parte desse evangelho que trata os acontecimentos finais antes da volta de Jesus, é um tema que às vezes se fala com muito, às vezes até um pouco de superstição misturado, né, com a verdade, ou se cai num medo terrível assim, ou às vezes se fantasia muito, como a gente vê por aí, onde ganham dinheiro em cima do fim da pregação do fim do mundo, né? O fim está próximo. Mas Jesus não fala só desse juízo final. É importante que a gente traga isso para a nossa alma, para o nosso coração. Como anda a nossa Jerusalém, o nosso coração. Como que está a minha vida diante de Deus? Aqui diz assim: serão mortos pela espada, levados presos a todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz assim: não lancei pérolas aos mortos, porque eles vão calcar com os pés, voltando contra vós, vão despedaçar. É exatamente o que está dizendo aqui. Quando nós deixamos a Jerusalém do nosso coração, que é o trono de Deus, largamos, damos para os porcos aquilo que é sagrado, ou seja, lançamos a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso ser, nós lançamos no pecado, no erro, no afastamento de Deus. Nós estamos fazendo isso, jogando a Jerusalém de Deus, a esperança de Deus em nós, jogando aos porcos. Por isso que diz aqui: serão mortos a espadas, levados presos por todas as nações. Jesus fala aqui de uma profecia que ele não queria que acontecesse. Jesus não queria que acontecesse. Ele estava dizendo que o povo andando naquele passo que estava, entraria fatalmente dentro dessa profecia. E foi o que aconteceu. Porque não ouviram a voz do Cordeiro, não ouviram o chamado para as núpcias do Cordeiro, como no salmo nós cantamos hoje. Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, eu quero pegar mais uma parte do livro da Glória Apolo para a nossa direção, mas é importante eu dizer, mesmo que de forma só superficial, para levar o conhecimento de todos os filhos e filhas dessa comunidade. Alguém aqui já ouviu falar dos Illuminati? Quem já ouviu, levanta a mão. Alguém já ouviu falar do projeto Blue Bem? Então, os Illuminati são 13 famílias que praticamente mandam no mundo. São as 13 famílias mais bilionárias do mundo. Cada uma dessas famílias domina financeiramente, assim, oprimindo uma parte do mundo. Esses Illuminati são acima do grau 33 da maçonaria no rito escocês. Povo muito rico, que vive de guerra, de venda de armas, de tudo que não presta, eles estão envolvidos. Eles decidem onde vão dizimar o povo, onde vai ter guerra, tudo isso. E eles pretendem, quem já ouviu falar aqui da Nova Era? Eles pretendem, a Nova Era na verdade é o plano deles de muitos anos, desde os anos 60 para cá. Só que como está ficando um pouco mais sério hoje, eu devo falar um pouquinho para vocês entenderem, até para que todos nós estejamos sempre atentos a esses sinais que Jesus diz aqui, né? Olha só: haverá sinais do sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. Os Illuminati têm como plano um projeto que chama Projeto Blue Bay, quer dizer raio azul. Esse projeto, ele é, assim, de forma bem resumida, é a forma que eles querem apresentar para eles o Senhor Maitreya, que é uma pessoa, um ser humano, que para eles querem apresentar como o mundo, como o Senhor do mundo, né? Eles querem colocar a Maitreya no lugar de Deus, no lugar de
todas as religiões. Então, o plano deles, de forma resumida, é assim. Para os hindus, eles vão simular o Deus hindu, com aparições, com visões, com profecias lá. Para os muçulmanos, Maomé, a volta de Maomé. Para os budistas, a outra vinda de Buda. Para os cristãos, a volta de Jesus Cristo. Para os judeus, a vinda do Messias. Como que eles vão fazer isso? Isso é um projeto bilionário, que chama esse projeto Bluebeam, que é a Terra, são vários satélites alinhados em torno da Terra, na órbita da Terra, e tem a capacidade de apresentar efeitos e hologramas no céu, como se fosse uma visão. Isso que a gente ouve muito por aí, que Nossa Senhora apareceu aqui, que Nossa Senhora apareceu ali, aí você lê o conteúdo da mensagem de Nossa Senhora, você vê que não é Nossa Senhora. Mas você olha com aquela pergunta, o vidente não parece estar mentindo, né? No céu da Rússia apareceu um crucifixo, que a Rússia quase toda é católica ortodoxa, né? Então apareceu crucificado, mas a mensagem que trazia era diferente. Quando eles conseguem fazer esses satélites se comunicarem, que é muito difícil, muito custoso, eles fazem um efeito no céu, barulho, eles simulam, por exemplo, eles tinham um plano no dia 12 de 2012, eles tinham um plano de apresentar uma falsa invasão alienígena, com tudo com hologramas, né? Para o povo, pode ser isso aqui que Jesus falou aqui, ó. Na terra ficarão angustiadas, com pavor, barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que pode acontecer ao mundo. Então o projeto deles é simular uma destruição do mundo. Então os homens ficarão com medo. Com o medo do ser humano, eles vão começar no Oriente, no Ocidente, na Europa, em todos os continentes. Eles vão começar a apresentar para cada povo aquilo que eles acreditam e têm como fé. Né? Como eu disse, os budistas, os cristãos, Cristo, o Messias para os judeus, Maomé para os muçulmanos. Só que esse holograma que vai se comunicar com essas pessoas são programados por eles. Então todos eles vão dizer que eles foram só um profeta que vieram anunciar a vinda agora de Deus verdadeiro, que seria o Senhor Maitreya. Que na verdade é um laranja nesse Maitreya. Na verdade quem está por trás de tudo é os iluminados. Maitreya já vive como que chama, Jana? Esqueci o nome. Um país ali entre a África e o Oriente Médio, esqueci. Não lembro agora. Mas ele está lá. Na onde ele está já existem, dizem as pessoas, cientistas do mundo todo vão lá porque ele faz materializar as coisas. Mas na verdade não são coisas, são tudo holograma, mas muito reais mesmo. Você olha, parece que está vendo ali alguém. Aqui no Brasil teve uma das aparições de Nossa Senhora, que claro que não era a aparição de Nossa Senhora, que me trouxeram algumas mensagens para mim ler. Uma intercessora do Padre Sérgio trouxe lá para mim ler, para mim, o que eu achava daquilo. E lendo ali, eu via que Nossa Senhora, não era Nossa Senhora, né? Falava para o vidente exatamente o que é previsto no plano dos Illuminati, ou seja, que vai haver um arrebatamento, e para você tomar cuidado com quem está do seu lado, que esse que está do seu lado pode ser um demônio encarnado, e que nesse dia do juízo de Deus, que o sol se transformará em sangue. Eles aproveitam as profecias bíblicas para fazer esses efeitos e simularem tudo isso. Dizer, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, Cristo quer dizer o enviado, então o Cristo está aqui, o Cristo está ali. Todas as religiões voltadas para um Deus só. Por quê? Porque para que haja um domínio, os iluminados de uma forma total, uma exploração total, eles precisam anular as religiões. Por exemplo, o cristianismo, que as pessoas estão dispostas a morrer pela verdade, pela justiça. Não vão aceitar a injustiça.
Os judeus, que também são sérios naquilo que eles acreditam. Os muçulmanos, que são muito radicais. Se eles não conseguirem tirar do coração de cada um desses a crença deles, eles não conseguem implantar um projeto de domínio mundial, de um líder só mundial, de um governo só, de um exército só. Então, e os que não quiserem aceitar tudo isso, embora todos esses sinais, aí, para que você acha que vai existir um exército só se não tem um outro exército inimigo? Será para perseguir os que não querem em si o sinal do erro, o sinal da injustiça, o sinal da idolatria, né? Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, só para a gente ter uma ideia geral, tá? Eu trago mais para nós esse evangelho para nossa vida pessoal, porque na verdade o juízo particular, embora não seja o juízo do mundo todo, o juízo final, para nós para cada um é o juízo. É o seu juízo final, é o seu livro da vida ali, é você e Jesus, a sua vida diante de Jesus. E às vezes na nossa vida nós também se deixamos iludir por idolatrias também, muito bem orquestradas, muito bem pensadas, doutrinas que vêm através da televisão, que vêm através do rádio, que vêm através dos colégios, que vêm através das faculdades, que vêm às vezes até nas faculdades católicas, nos cursos de teologia, filosofia, onde são formados os sacerdotes. Muitas vezes vem essa idolatria, trazendo para o lado pessoal de cada um, essa ilusão idolátrica de trocar Deus por aquilo que parece ser uma coisa melhor, e até parece ser Deus, parece ser a vontade de Deus, mas que na verdade no fundo da nossa alma a gente sabe que não, mas vai se vendendo pouco a pouco. A Glória Apolo, nesse livro, onde ela teve essa experiência mística, está diante de Jesus, no livro da vida, onde todos nós um dia vamos passar, ela explica que essa situação um dia vai ficar muito clara. Ela fala que ela viu no livro da vida sobre a vida dela, ela diz que tudo que ela fez, tudo que ela realizou, aparecia nesse livro, só que com uma coisa diferente. Todos os pensamentos e intenções da cabeça dela quando fazia estavam claros. Ela diz assim: eu era muito hipócrita, eu era falsa, era daquelas pessoas que por vezes elogiam pela frente e pelas costas falam mal das outras, que pela frente falam bonito, mas por dentro não sente aquilo que diz. Por exemplo, ela continua dizendo, eu elogiava alguém e dizia: estás linda, que vestido bonito, fica muito bem em você. Mas por dentro eu dizia: está nojenta, feia, e ainda te achas a rainha. Isso no meu pensamento. Pois no livro da vida se vê tudo isso, mas com a diferença de que vemos os pensamentos também. Todas as minhas mentiras ficaram a descoberto, ao vermelho vivo, e tão vivas que todos podiam ver. A gente cai diante dessa revelação, dessa visão, dessa experiência da Glória Apolo. A gente cai dentro daquela frase do nosso patrono maior, São Francisco, que o homem é o que é diante de Deus, nada mais. O que as pessoas pensam que somos, seja bom ou mal, não vai mudar nada. Se a Glória diz mais para frente aqui que todas as pessoas que cercavam a vida dela achavam que ela era uma santa, porque ela fazia muita filantropia, tudo. E ela diz aqui que diante de Deus ela não tinha nada
para mostrar, porque tudo que ela fazia não era verdade no ser dela. Era para que mostrar para os outros. Mas dentro dela ela não sentia. Por isso que é importante sempre tudo em nós ser interno primeiro, antes de ser externo. Interno. As coisas do nosso coração diante de Deus, tudo que vamos fazer, o que somos, onde vamos, a nossa vida tem que estar enclausurada. O nosso carisma é um novo tipo de carisma de contemplação, de clausura, que Deus apresenta para a igreja para esse tempo. O nosso carisma é um carisma de clausura interna e vida pastoral ativa. Por que clausura interna? É como se eu estivesse numa adoração perpétua. Dentro da capela do meu coração, eu estou em adoração perpétua. Eu sou um missionário de adoração perpétua. Não usa pala nossas freiras, mas são. Os irmãos também são, os leigos, os casais também são, os jovens também são. E se não são, deveriam ser. Se não foram até hoje, que sejam daqui para frente. Uma adoração que não termina, uma missa que não acaba. Você está sempre diante de Deus. Sempre diante de Deus. Tive uma experiência, o Márcio estava até quando a gente foi para Brasília, né? E o carro quebrou, outro dia eu estava com Jesus na teca, no peito. Mas eu continuei agindo como eu ajo, porque Ele sempre esteve aqui, né? Às vezes se cria um clima, um ambiente místico, mas falso. São Domingos Sábio estava jogando bola com os amigos dele, e depois foi para a catequese. A professora de catequese chamou eles. O que você faria se hoje Jesus voltasse, o céu abrisse agora e Jesus voltasse? E aí um menino falava, eu ia correndo para a igreja me confessar. O outro, eu ia correndo rezar o terço. Perguntou para a sala, e você, sabe? Eu ia continuar jogando bola. Porque ele é o que é diante de Deus, né? A verdade do ser, a adoração que não termina, a capela da alma, o Santíssimo exposto no coração, é uma vida enclausurada numa relação pessoal e íntima entre eu e Jesus, mas que se manifesta de forma pastoral, de forma comunitária. É o que somos por dentro que se derrama. A gente não pode iluminar com uma luz artificial, mas com algo que Deus nos deu e que brota de Jesus, e que Jesus dá exatamente para isso. Tem outra parte aqui que ela fala que é muito interessante a gente entender. Ela diz assim, porque ela era uma pessoa bem de vida, rica, era dentista, dava aula, tudo, dentista, bem de vida. Num país muito pobre, onde havia muita miséria. Aí ela viu assim, foi mostrado para mim quantas pessoas sofriam no mundo e quantas pessoas eu poderia ter ajudado. Presta atenção nisso, que isso vai ser o fiel da balança diante de Jesus. Foi-me mostrado quantas pessoas sofriam no mundo e quantas pessoas eu poderia ter ajudado. Eu nunca deixei que o Espírito Santo me tocasse, nem nunca me deixei comover pelo sofrimento dos outros. Você lembra quando a gente estava meditando aquele tema? Entre uma boa inspiração e uma boa ação, existe um passo a ser dado. Porque o Espírito Santo, ela diz aqui que ela não deixava que o Espírito a tocasse, mas não que o Espírito Santo não inspirava a boa atitude, mas que essa boa atitude não se transformava, essa boa inspiração não se transformava numa boa atitude, numa boa ação. Ficava só numa boa intenção, né? Mas não virava concretamente uma ação. Eu nunca deixei que o Espírito Santo me tocasse, nem nunca me deixei comover
pelo sofrimento dos outros. O Senhor me disse: olha o sofrimento do meu povo, olha como tu precisaste que eu ferisse a família com câncer para que tu se comovesse por aqueles que sofrem de câncer. Tu só te comoveste pelos sequestrados depois que o seu marido foi sequestrado. E o Senhor quase grita dizendo: mas tu, com um coração de pedra, incapaz de sentir amor. Continua dizendo assim, ó: se tu tivesse orado, tivesse rezado, eu ter teria aconselhado para que tu começasses a ajudar teus irmãos. Eu teria te conduzido as pessoas que sofrem, porque existe tanta dor no mundo, e você podia ter ajudado. É interessante essa parte que ele fala do sofrimento do meu povo. Você só começou a se preocupar com as pessoas sequestradas depois que um da sua família foi. Você só começou a se preocupar com o câncer quando um da sua família teve. Então, às vezes a gente passa a vida toda vivendo uma religião de mentira. A palavra religião significa religar. Quer dizer, religar o homem a Deus. Por isso que a verdadeira religião é a verdadeira religião que Jesus, ele é o único capaz de ligar o homem a Deus. E a única religião que ele fundou é a Igreja Católica, o catolicismo. Se a gente não viver esse religar com Deus, não só de forma vertical, mas também de forma horizontal, a nossa vida é uma mentira. Se o nosso contato, a cruz que nós queremos é só vertical, entre eu e Deus, mas não se abre para quem está do meu lado, não muda nada. Vira uma religião de mentira. Uma religião que não tem sensibilidade, como o Papa tem dito essa semana, sensibilidade com os outros. Dar para os outros acesso às coisas de Deus, não dificultar o acesso. Às vezes a gente chega numa paróquia, o padre estava me contando hoje, o padre Rocha, chegou uma mulher, o padre estava saindo para ir para o enterro, para fazer as exéquias, chegou uma mulher na igreja, desesperada porque queria confessar, e ela nunca tinha ido naquela paróquia, nada, mas ela estava passando um momento difícil. E aí a secretária, a secretária estava lá na frente, a mulher veio, eu preciso me confessar, a mulher estava chorando, o padre para mim se confessar, que não estou bem, então. Ela falou: ó, a confissão só dia 9 de dezembro que dá para marcar. E o padre estava ouvindo, aí o padre veio, chamou a atenção, né, da secretária, e atendeu ela em confissão. Então, às vezes, quando nós estamos intermediários entre a pessoa e Deus, nós precisamos facilitar esse encontro, abaixar o céu com a nossa vida, não criar degraus entre nós e os outros, não criar dificuldades para os outros chegarem a Deus, pelo contrário, fazer o possível e o impossível para chegar a Deus. E se tiver mais alto, abaixa para que pise nas tuas costas e suba. Deixar as pessoas chegarem a Deus, ajudar as pessoas chegarem a Deus, e jamais criar aquela panelinha, né, dos mais antigos que não auxiliam os outros, né? Aqui ainda, graças a Deus, não percebi isso, mas quando a comunidade cresce muito, eu tenho esse perigo de negar o acesso. O Senhor Jesus disse ainda para ela: mas tu, com um coração de pedra, estava incapaz de sentir amor. A dor dos seus irmãos não doía em você. É o que temos aprendido nesses anos que Jesus tem nos inspirado, né? A dor do outro precisa incomodar a gente. A gente vê os cristãos na Síria estão morrendo, as pessoas na África com ebola estão morrendo, pessoas sequestradas na Nigéria, só que a gente continua como se não tivesse acontecendo nada, né?
Às vezes essa dor não nos preocupa. Está acontecendo lá, igual o bispo do Iraque mandou uma carta para o Papa dizendo que os cristãos de todo mundo rezem por nós, porque vivemos numa situação até pior do que o começo do cristianismo. E rezem como se fossem vocês que estivessem passando. Somos teus irmãos, o bispo fala. Somos irmãos. Hoje somos nós, amanhã pode ser vocês. Rezar, se preocupar. Talvez você não vai viajar para lá para fazer um curativo e cuidar de alguém com ebola, mas você está aqui, você pode chegar até lá com Jesus. Rezar por eles, se preocupar com eles, não fazer uma penitência entregando por eles, colocar em todas as suas orações, colocar em toda a obediência que custa. Às vezes tem que fazer uma obediência que você não concorda muito, mas você oferece para as pessoas que estão sofrendo. E dessa forma a gente vai vivendo o cristianismo verdadeiro. Para terminar, imagina só, um pai que é Deus. Nós vamos trazer uma comparação de uma família humana. Um pai tem 3 filhos. Um conseguiu ficar rico, tinha muitas posses. Os outros 2 estavam doentes, um com câncer, um com AIDS. Aquele que tinha mais tem condição de ajudá-los. O que o pai espera? O pai espera a atitude. O pai pode inspirar, falar, olha, aos seus irmãos, o pai espera a atitude. E é assim Deus conosco. Os que sofrem diante de nós, Deus Pai espera atitude. Nós estamos num país onde não existe uma perseguição aberta ao cristianismo, embora tenha uma perseguição velada, mas não aberta. Mas pode ser que daqui a um tempo tenha. E quanta oração dos outros vai ajudar a gente. Então que a nossa oração também seja sustento para esses pais que estão numa montanha no Iraque, que estão dando sangue para os filhos beber para não morrer. Porque lá não tem comida, são cristãos, estão lá refugiados na montanha, mas não tem nada, não tem água, não tem nada. E o pai e a mãe, para que as crianças não morram, eles estão cortando o pulso e dando alimento. O bispo do Iraque disse isso. É uma coisa que está acontecendo agora. Não é uma história que nós estamos lendo do começo do cristianismo. Agora, nós estamos aqui, eles estão lá. Então, diante de Deus Pai, o que Ele espera? Atitude, oração, que se ofereça os sacrifícios de louvor, que se ofereça as pequenas obediências do dia a dia, que se ofereça as dificuldades por eles, porque são nossos irmãos. E como aqui no julgamento da Glória Polo foi apresentada essa dor do mundo para ela, e ela se viu que nada fez, tomara que não seja para nós também apresentado, que a gente não fez nada, nem rezou, nem ofereceu a penitência pelos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.